paz do Senhor, irmãos, boa noite. Nossa, para mim é tão diferente, né? Que eu estou acostumada aos domingos pela manhã, dar o famoso bom dia, né? Que a irmã Kelly dá para os irmãos. E é diferente. É muito bom, claro, trazermos a palavra do Senhor, estarmos juntos estudando, aprendendo, crescendo cada vez mais naquilo que o Pai tem para nos ensinar. E seguindo, né, a linha do nosso pastor Jorge, nesses estudos de Hebreus capítulo 13, né, que ele tem trazido à igreja. Os irmãos não me veem muito aqui na quinta-feira por questões de trabalho, mas eu acompanho pela internet, sei, né, o que está sendo ministrado, claro. E a gente hoje vai dar continuidade ao capítulo, né, que o nosso pastor tem nos ensinado, tantas lições, onde cada versículo tem falado tremendamente conosco. E hoje não seria diferente, né? Deus também tem muito para nos falar, muito para nos ensinar, para abrir os nossos olhos, destapar os ouvidos, tirar as escamas dos olhos, para que a gente venha viver verdadeiramente esse evangelho, o evangelho que precisamos praticar e que a Bíblia nos ensina, amém? Eu convido você a abrir a palavra em Hebreus, capítulo 13. Aí vamos ler, vou fazer um pouquinho diferente do nosso pastor Jorge, que ele tem ido basicamente assim, versículo por versículo, né? A gente vai fazer, vamos ler do versículo 10 até o 17. Como o Rodrigo falou, o pastor Jorge não está aqui hoje, vamos fazer assim, né? E depois, na quinta-feira, ele vai, nas próximas, ele pode recapitular, enfim, né, os outros versículos. Mas vamos fazer a leitura do versículo 10 até o 17 e vamos ver quais as lições, né, que esse texto nos traz. Hebreus 13, a partir do versículo 10, diz assim: possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais, cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite, Senhor, ainda em comunhão, o corpo de Cristo está aqui presente, Senhor, para mais uma vez te adorar, bendizer o teu santo nome. Nós te pedimos, ó Pai, que agora na ministração da Tua palavra, que seja falado, Senhor, aquilo que vem do alto, que seja preparado em nossos corações, Senhor, a semente para ser lançada em terra fértil, e que essa terra fértil venha a ser os nossos corações, que a Tua palavra venha crescer, se fortalecer e frutificar para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, poderosamente nessa noite. Ensina-nos as lições que a Tua palavra nos traz. Ensina-nos, ó Pai, a verdade que a Tua palavra nos traz, porque é essa verdade que nos liberta, é essa verdade que nos consola, é essa verdade que nos fortalece, para que nós possamos viver um verdadeiro evangelho, o evangelho verdadeiro da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós fazemos a leitura do Novo Testamento em si, fica muito claro que o cristianismo, ele é o caminho a ser percorrido. Ele é um caminho como se fosse uma estrada no qual devemos andar como peregrinos que somos aqui. Não é somente algo para ficar em quatro paredes. A Bíblia fala que nós somos o sal, né? Então nós somos o sal do mundo. Nós somos somente o sal para ficar num saleiro. Nós somos a luz do mundo, não é verdade também? Nós não somos só uma lanterninha que vai iluminar um pedacinho aqui e ali. Somos a luz que ilumina todo mundo. Então, precisamos entender neste capítulo, nesses versículos que nós lemos,
Eu falo estudar, é o hábito, né, irmãos? A gente no culto da família fala muito a questão de estudar, mas nós vamos aprender. Nós vamos ver hoje a questão de que o evangelho, ele precisa ser vivido, ele precisa ser praticado fora da igreja também. Muitas vezes nós pensamos que o fato da gente vir aos cultos, o fato da gente estar aqui em comunhão, o que é importante, o que é correto, faz com que a gente se limite a isso. Então, se eu quiser praticar o cristianismo, eu vou para o culto, eu vou para os estudos, eu vou para todos os eventos que a igreja faz, porque eu estou em comunhão com os meus irmãos ali. É verdade, você não está errado de fazer isso. Mas você está errado se você pensar que é só isso que a gente tem que fazer. E esse capítulo, continuando, né, no contexto que o nosso pastor tem trago para a gente, tem trazido para nós, é de que esse evangelho, ele precisa ser praticado. E esses versículos aqui do 10 ao 17 vão nos mostrar que é praticado fora, como diz aqui até o versículo, fora das portas, fora dos portões, fora dos muros, ou seja, não é somente ser crente dentro da igreja. Por mais que a gente possa, mas isso eu já sei, isso aí a gente tem que trazer, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, isso eu já sei. Sim, mas precisamos entender por que isso. Quem se exemplificou para a gente falar isso? O que essa carta de Hebreus realmente está dizendo para a gente chegar nessa conclusão? O que está dizendo aqui? Primeiramente, eu queria falar para vocês que essa carta, né, o autor, alguns teólogos deduzem que foi Paulo, outros não, porque realmente não fala. Mas o autor aqui, quando ele escreveu essa carta, ele estava escrevendo para um grupo de judeus que tinham se convertido, eram judeus, né, no caso, de nacionalidade, mas eles estavam professando da fé cristã, eles eram judeus cristãos. Só que nessa época aqui que essa carta foi escrita, a igreja estava sendo perseguida de maneira horrorosa. Muitos judeus estavam morrendo por dizerem que eram cristãos. Muitos judeus estavam perdendo seus bens por dizerem que eram cristãos. Muitos judeus estavam sendo roubados, apanhando, vendo a família, né, sendo levada para um canto, eles para o outro. Eles estavam sofrendo. E nesse contexto, essa carta, o autor escreve para aqueles judeus, para aqueles cristãos que estavam começando a pensar em, não, calma aí, eu vou voltar a ser um judaizante, porque o judaísmo, né, onde a gente praticava todos os rituais da lei, não tem essa perseguição. Então, poxa, meu amigo, ele perdeu a família, eu estou vendo meu vizinho perdendo a casa, eu estou vendo fulano perdendo isso, eu não quero perder nada. Então, eu prefiro voltar a ser um judaizante, ir lá para o templo, fazer os rituais que têm que ser feitos lá na lei, do que sofrer essa perseguição. E é nesse contexto que essa carta foi escrita. Por quê? Porque os cristãos estavam começando a apostatar, estavam começando a abandonar a fé que eles já estavam vivenciando. E aqui, a partir do versículo 10, a gente começa a ver, começa a entender o porquê que é necessário a gente levar esse cristianismo para fora das portas, para fora dos portões, para fora dos muros. Porque o fato daqueles judeus voltarem a ser, vamos botar assim, judaizantes, a praticar o judaísmo, seria um retrocesso, seria um erro gravíssimo. Seria algo que alguém que conheceu a fé está se desviando, está abandonando. E às vezes, por que a gente está falando isso agora? Porque às vezes muitos de nós, quando o calo aperta, quando a coisa fica ruim, a tendência da gente é, não, só porque eu estava fazendo isso eu vou parar, porque é retaliação. Eu estou fazendo essas coisas para o Senhor, mas foi só começar a mexer com isso que, né, se levantou tudo, então é retaliação, vou parar, não vou fazer mais nada, vou ficar quieto, não vou fazer nada, porque se eu faço isso aqui, as coisas ruins começam a acontecer. E era o que estava acontecendo ali. Essas coisas não acontecem só no dia de hoje, no século 21, elas aqui já nos mostram que quando a coisa fica ruim, a nossa tendência é larga tudo, sai correndo, volta a fazer aquilo que, né, que não estava doendo, que não estava machucando, para eu seguir a vida. Era isso o que estava acontecendo. Era esse o contexto aqui da carta dos Hebreus.
E aqui a gente começa a ver que o autor ele começa a desenvolver uma tese. Ele até o capítulo 12 ele fala assim, Jesus é o melhor em tudo. Jesus foi o melhor profeta, Jesus foi o melhor sacrifício, Jesus foi o melhor intercessor, Jesus foi o melhor mediador. E ele começa a ensinar essas pessoas de que Jesus era o melhor em tudo. Então não valeria a pena apostatarem da fé para voltar a fazer aquilo que antes estava tranquilo e favorável para aqueles irmãos ali. E eles falavam, não, vamos embora. Eles estavam de malicuia para voltar, para falar, não, a gente não quer ficar aqui não. E o autor aqui, como se fosse uma última cartada, ele fala. E ele diz assim no versículo 10 para a gente, ele fala assim, ó, possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Vou ler o 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. O que ele está dizendo aqui? O autor está dando só um exemplo de algo que tinha lá na lei. Lá em Levítico você vê quando fala das ofertas no dia da expiação, né? Um cordeirinho era morto, aquele sangue era derramado numa bacia, e uma vez por ano, quando tinha o dia da expiação, o sacerdote ia até o Santo dos Santos, o sumo sacerdote até o Santo dos Santos oferecia aquele sangue como oblação, como oferta a Deus, para falar, Deus, recebe esse sangue, aplaca a tua ira, porque o pecado de Israel foi aplacado com o sacrifício desse animal. Antes funcionava assim. Só que o autor, como ele fez essa comparação, ele fez essa tese que Jesus era melhor em tudo. É claro que aqui ele estava ensinando para aqueles judeus de que o sacrifício de Jesus, ele era perfeito, de que o sacrifício de Jesus, ele era suficiente, de que não precisava mais eles apostatarem da fé para cumprir meros rituais. Percebam que aqueles judeus, eles iam voltar para o templo e continuar na lei. Eles iam voltar para o templo e iam seguir meros rituais. Por quê? Porque não tá, daquele jeito que eles estavam fazendo, não estava doendo, né? Se eles voltassem para o templo e fizessem aquilo, não ia dar em nada, em perseguição nenhuma. Mas quando a gente muda de vida, quando a gente toma postura e reconhece que o Senhor Jesus, Ele é o máximo que a gente tem. Na realidade, como eu costumo falar até no culto da família, Ele é tudo que a gente tem, porque foi através de Jesus que nós chegamos a Deus, naquele sacrifício. Aí a coisa começa a apertar, aí a coisa começa a doer. Por quê? Porque aí as coisas começam a fazer com que a gente venha querer apostatar da fé. Porque estamos no caminho correto. Lembrem-se, o Evangelho, ele é um caminho. Falamos até isso no culto da família no domingo. A primeira denominação de igreja eram os que eram do caminho, né? com a letra C maiúscula ainda. Significa que o cristão, ele não pode ficar parado. Significa que o cristão, ele não pode ficar estacionado, estagnado. Significa que o cristão tem que praticar o seu cristianismo fora dos portões, fora das portas. E esse altar que ele fala aqui, hoje para a gente, que seria o próprio Jesus, significa que esse altar que aqui estava falando, né? Possuímos o altar que não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Esse altar hoje para a gente é o quê? A cruz de Cristo. Esse altar que hoje nós colocamos toda a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos planos, na cruz de Cristo. Por quê? Porque foi ali onde o sacrifício perfeito aconteceu. Mas a gente costuma pensar que a gente merece, não é? Eu estou fazendo a campanha, eu estou orando, eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer, tudo que está no meu alcance eu estou fazendo, estou indo à igreja todos os dias, então eu mereço, então eu estou fazendo. Deus, ele não vai ser injusto e deixar de me abençoar. Querida, a primeira coisa para você entender é que devemos viver a vida de Cristo, viver como cristãos fora desse portão, fora dessas portas. O texto, quando ele fala portas, portões, significa o templo, tá bom? Então, conforme eu vou falando isso aqui e tal, é o templo, fora daqui. Aqui, igual até nosso pastor fala, aqui está todo mundo bem.
Ninguém fica falando mal do outro aqui, ninguém vai, né, fazer nada com ninguém vai ficar de fofoca com ninguém aqui, porque a gente está aqui, está numa boa. Mas e aí? E a gente no nosso trabalho, não é? E a gente na nossa casa? E a gente com algum parente que a gente sabe que fica espizinhando a gente? E a gente com, às vezes, o chefe que pega no pé? Um professor que está de marcação com você? E aí, na hora, a gente não pensa na cruz. Na hora que essas coisas acontecem, a gente não pensa na cruz. A gente não pensa assim, que honra, né? Poder sofrer ainda por amor ao Senhor. Não, a gente pensa assim, que o Deus, o fogo consumidor, né, de Deus, vai queimar e vai consumir e vai fazer justiça. Porque, ó, Deus não vai deixar o filho dele desamparado. É a primeira coisa que a gente pensa. Por quê? Porque o natural do ser humano é ficar incomodado quando as coisas ruins acontecem. Isso é o nosso natural. Naturalmente falando, a gente se sente mal quando as coisas não estão dando certo. Mas precisamos olhar para fora das portas, dos muros, das paredes, de tudo aqui do templo e pensar assim, não adianta eu cantar louvores a Deus se a minha adoração lá fora não é verdadeira. Não adianta eu escutar a pregação, anotar, saber tudo que está falando, praticamente transcrever o que está sendo falado, se eu não vivo isso lá fora. E era isso que o autor estava falando. Vocês judeus estão querendo voltar para o judaísmo, por quê? Vocês não são cristãos, não professaram uma fé, por que vocês estão saindo? Por que vocês querem ir embora? Vocês não entendem que a cruz de Cristo, o lugar onde vocês têm que ficar, que onde todo esse choro, esse tormento, essa situação ruim está acontecendo na vida de vocês, é na cruz de Cristo que você deve colocar as suas petições. Porque foi através da cruz que você chegou ao Pai? Não, mas muitas vezes não. Abandonamos e apostatamos da fé. E às vezes não é nem um apostatar no sentido de desviar. Às vezes a gente vem para a igreja, vem para o culto, participa das reuniões, mas com o coração, a mente, sabe lá aonde. Vem por mero protocolo, vem por meras aparências. Não prestamos atenção, não dedicamos o nosso coração naquilo que estamos fazendo. Você quer um exemplo? Às vezes estamos vindo para o culto, será que a gente pensa assim? Será, pastor, que a gente pensa assim, poxa, eu estou indo para o culto agora, Senhor, estou me arrumando, vou me apresentar ao Senhor, já te peço perdão pelos meus pecados, porque quando eu chegar na tua casa, eu já quero que o teu nome seja glorificado na minha vida, eu quero honrar com os meus lábios, eu quero cantar para o Senhor o melhor que eu puder, quero te louvar, abrir meu coração e falar assim, obrigada por tudo. Por cada luta, por cada provação, por cada adversidade, porque eu sei que além do Senhor me exortar e me corrigir, o Senhor me ama, o Senhor me abençoa, o Senhor me guarda, e muitas vezes eu não vejo o teu livramento, eu não vejo a tua mão poderosa, mas eu sei que o teu braço forte está sobre a minha vida. Mas às vezes um problema acontece bem na hora que você está vindo para o culto, e aí você já vem de cara amarrada, já coloca até, se tivesse até uma urna de pedido de oração, já colocava ali, né? Escrevia ali, para Deus logo, né? Resolver aquela situação. Querido, eu não estou dizendo que nós não podemos nos lamentar com o Senhor, que nós não podemos colocar diante do Senhor as nossas causas, os nossos problemas de maneira nenhuma. Devemos fazer isso, porque se não for Deus a resolver, quem é que vai resolver? Mas eu estou dizendo que por pouca coisa, às vezes, nós apostatamos da fé. E o apostatar, eu não estou dizendo no sentido de desviar, igual eu falei, às vezes é no sentido de cumprir meros protocolos. Às vezes a gente vem por vir, às vezes a gente vem porque senão o pastor vai chamar atenção. Às vezes a gente vem porque senão vai reparar que eu não fui dia tal, eu fui dia tal, não fui dia tal, e todo mundo vai ver e vai vir fazer reunião. Não é isso. Não caia no mero protocolo. Não volte, não retroceda. Por pior que esteja a situação, que às vezes dos seus olhos naturais esteja ruim, não retroceda. Não retroceda. E esses versículos, eles falam exatamente nesse sentido, fazendo a comparação, como eu falei, fez a comparação do sacrifício, para que nós pudéssemos entender que sacrifício maior fez Jesus, que sem ter pecado nenhum morreu naquela cruz. Derramou até a última gota de sangue por amor a nós. E às vezes, por pouca coisa, a gente esquece da cruz e quer que seja realizada
a vontade do nosso coração. E é complicado, porque esse texto nos mostra que a nossa vida, ela precisa ter a confirmação lá fora do que a gente faz aqui dentro. Será que lá fora a gente fala, ô querido, Deus te abençoe. Ô querido, boa semana para você. Ô querido, tudo bem? Ô querido, como é que você está? Às vezes, coisas pequenas, mas que podem fazer diferença para o nosso próximo, não é verdade? Você dá um bom dia, uma boa tarde, perguntar como está. Às vezes faz a diferença na vida daquele que às vezes só queria um sorriso. Às vezes você não sabe se aquela pessoa só queria um abraço. Às vezes você não sabe se aquela pessoa só queria um bom dia, porque ela está cansada de às vezes dar uma caminhada e ninguém fala com ela, por exemplo. A gente não sabe. Por quê? Porque devemos aprender a colocar aquilo que a gente aprende fora dos portões, fora dessas portas. O versículo 12, ele nos diz também, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele não morreu lá dentro do cenáculo, ele não morreu lá dentro do templo. Foi necessário ele ir para um outro lugar, para um outro espaço. Ele foi, para o Monte Gólgota, o lugar da caveira, morreu lá. Agora, a Bíblia fala que foi a fim de santificar. Santificar aqueles que estavam lá. A gente sabe que no momento o véu se rasgou, os corpos dos santos, as almas, os espíritos ressuscitaram, todo mundo reviveu. A fim de santificar. Qual tem sido a motivação de você seguir o cristianismo? Nós estamos nos santificando? Estamos dispostos a fazer com que fora dos portões nós venhamos a santificar aqueles que estão lá fora também? Ou não? A gente vive uma vida dupla. Lá fora a gente é de um jeito e aqui é santo, é santo, é santa. Jesus morreu naquela cruz, está escrito, não é, irmã Kelly, quem fala está escrito. Ele morreu, ele estava fora da porta, a fim de santificar. Presta atenção na importância que temos de viver um cristianismo verdadeiro fora da porta, fora dos portões. Estamos aqui, claro, para nos alimentar, estarmos em comunhão, mas praticar o nosso evangelho fora da porta, fora dos portões. E Jesus, ele fez isso e ainda na intenção de santificar, na intenção de mudar. Irmãos, não podemos ser como mundanos lá fora, porque vivemos no mundo também lá fora. Somos a diferença, somos o sal que não é para ficar no saleiro, o sal que é para salgar esse mundo, temperar, trazer o tempero para aqueles que já estão mortos, fazer a diferença na vida daqueles que, espiritualmente falando, estão mortos aí fora. Vamos levar o cristianismo fora das portas também. Um outro aspecto que ele fala é quando o próprio encontro com Jesus, ele se dá fora dessa porta. O versículo 13 diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, ou seja, encontramos Jesus também fora. A gente pensa somente que eu vou encontrar Jesus aqui dentro da igreja, não está errado, porque, claro, quem é que duvida que Jesus está aqui? De maneira nenhuma, mas Jesus também está lá fora. Sabe como? Às vezes com o seu cônjuge, às vezes no seu filho, às vezes na sua filha, às vezes no teu chefe. A gente não vê. A gente se limita a pensar que estou precisando de uma resposta do Senhor, estou precisando disso, disso aqui. Vou na igreja. Você não está errado de vir à igreja. Você não está errado. Mas, às vezes, o nosso encontro com o Senhor Jesus é fora do arraial, é fora daqui. Deus usando outras pessoas para te santificar, a fim de que você seja fortalecido para santificar outras pessoas também. E a gente não vê isso. A gente pensa que quem está lá fora, só porque não veio para a igreja também, pronto, já é inimigo. Já é inimigo e você tem que estar aqui para orar por aquelas vidas. E não é assim. Não é assim. O autor nos descreve, o autor nos explica que precisamos olhar para as pessoas e ver Jesus fora do arraial.
Será que nós olhamos para o nosso próximo, às vezes que está lá na rua passando, e a gente consegue ver Jesus na vida dele? Eu não estou falando de religião, eu não estou falando se é parente, se é fulano, se é ciclano, não quero saber, eu não conheço. Mas qual tem sido a nossa... Ou a gente simplesmente cai no conceito de que, é crente, então está com Deus. Não é crente, então não tem Deus. E às vezes a gente pensa assim, e aí? E aí? E a palavra está dizendo que não, que às vezes nós encontramos Jesus fora do arraial, na vida das pessoas. E que nós venhamos ter a sabedoria para santificar e sermos santificados também por essas pessoas, que é o que diz a palavra. Não somente ainda sair ao encontro para encontrar Jesus, como também levar o seu vitupério. Sabe o que é vitupério? Vitupério significa vergonha, significa o opróbrio, significa a zombaria, significa o escárnio. Às vezes, servir Jesus, a gente sabe. Às vezes, servir Jesus, nós somos perseguidos. Às vezes, pelo fato de você dizer que é um cristão, você é achincalhado, você é avacalhado por alguém. Mas a palavra nos ensina que devemos estar preparados ainda, não somente encontrar Jesus aí fora, no mundo, como também carregar o seu vitupério. Se alguém te xingar, zombar, esculhambar você porque você é um cristão, está tudo tranquilo. É para ficar tranquilo. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele aguentou isso também. Os escribas, não era? Os hipócritas, os fariseus, as pessoas que xingaram Jesus, horrores de nomes no momento que ele estava sendo crucificado, e ele aguentou tudo calado. Agora, vai alguém falar, vai alguém te chamar de feio. Já vem uma resposta na ponta da língua, né? A gente já quer soltar o veneno, né? Quando alguém xinga a gente, ofende a gente, fala mal da gente, a gente já quer justiça, quer se defender, já quer ir para cima, já senta aqui que vamos esclarecer agora, que eu não vou sair daqui enquanto não resolver isso. Normalmente a gente quer fazer isso. Normalmente a gente quer o senso de justiça. Normalmente a gente quer que a mão de Deus pese sobre aquela vida que falou uma vírgula de você. E que às vezes até é verdade, mas você não aceita. Precisamos estar dispostos a levar esse cristianismo lá para fora, aguentando a vergonha que Jesus passou. E aí eu pergunto a você, será que no momento... Nós somos, o nosso país, vamos botar assim, ainda é um país livre, no sentido de... É laico, né, que fala, né? Nós somos livres, porque nós podemos, assim, ler a Bíblia aqui no templo. A gente pode, se a gente quiser fazer juntar as mãos, todo mundo dá as mãos, fazer uma oração lá fora, a gente pode, que ninguém vai perseguir a gente, ninguém vai prender a gente porque a gente está fazendo isso. Então, a gente ainda está, né? Ainda estamos bem. Mas se você for ver, acho que foi ano passado que a Bolívia passou por uma situação de que quem fosse crente lá na Bolívia, no ano passado, ia morrer. Não podia ser cristão lá, não. Se a gente chegar nesse momento aqui, o que será que vai acontecer com a gente? Se você for cristão, você vai perder a sua empresa, você vai perder seu negócio. Se você for cristão, o governo vai pegar a sua casa. Se você for cristão, eu não sei. Se acontece tanta coisa, se a gente começa a ficar sobre essa pressão, e aí? O que a gente faz? Será que a gente vai apostatar? Será que a gente vai retroceder? Ou será que a gente vai, mesmo assim, com esse cristianismo, levar esse cristianismo para fora da porta e ainda carregar a vergonha que Jesus carregou? É o que esse texto diz para a gente. Precisamos entender que ser cristão, querido, é uma bênção. Ser filho do rei, saber que Deus cuida de nós, que nos abençoa, que nos livra, que nos protege, que nos guarda. Nós precisamos também saber, como embaixadores, como despenseiros das coisas lá do alto, que certos sacrifícios acontecem na nossa vida também, para que através também das nossas vidas, o nome do Senhor venha a ser honrado e glorificado. Não podemos ser somente meros leitores, meros ouvintes, no sentido de saber que fulano fez isso, poxa, fulano fez aquilo, morreu desse jeito, morreu daquilo outro, e eu só sei. Porque eu estou lendo e eu estou aprendendo e eu sei. Mas, querido, é hora de praticar também lá fora. É hora das pessoas saberem quem é o fulano, quem é o ciclano, quem é você lá fora. E é isso aqui que o capítulo vem falar para a gente. Quem somos nós nesse mundo? Quem somos nós fora dos portões? Que cristianismo, que raio de cristianismo a gente pratica lá fora?
com pessoas que estão com pedra na mão, nos perseguindo, querendo dar na nossa cara. E aí, olha o confronto. Olha como é que a gente começa a pensar. Olha aí como é que no nosso natural é difícil ser crente nesse mundo, né? Porque desse jeito não vai dar, não. Desse jeito tá difícil. Ou será que não importa? Porque nem a morte, nem a vida, nada vai me separar do amor do Senhor. Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido o nosso entendimento? Qual tem sido o nosso conhecimento e atitude para imaginarmos que essas coisas podem acontecer? Muitas vezes nós não percebemos. Não podemos vir para a igreja aprender, amém, precisamos aprender, precisamos nos alimentar, mas precisamos entender que precisamos aprender com a intenção de santificar o próximo. E se for preciso você ser perseguido, se for preciso você ser, sabe, a pessoa pegar no seu pé, a pessoa falar um monte de coisa, querido, se for preciso você vai passar por isso. Porque Deus está com você e Ele não dá tentação que seja sobre-humana. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que acontece comigo, com você, nada é mais do que você pode aguentar. Nada é além do que você pode aguentar. Por mais que o teu fardo esteja pesado, por mais que a tua dor esteja grande, por mais que o teu sentimento seja só chorar, porque está doendo, está incomodando, está sangrando, lembre-se, Deus não dá nada além do que a gente possa aguentar. E quando Ele explica para a gente que precisamos ter essa noção de que precisamos viver esse cristianismo lá fora, Ele depois ainda nos explica como, por quê, por que a gente tem que fazer isso. E aí no versículo 15, Ele já fala para a gente assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Como nós vamos colocar assim, como que nós vamos viver esse cristianismo fora da porta, fora do portão? Primeiro passo, por meio de Jesus, que nós já sabemos, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábio que confessa o seu nome. Querido, sacrifício de louvor não é só cantar um louvor, mas sacrifício de louvor é você cantar um louvor quando dentro de você está sangrando. Quando dentro de você está com vontade só de chorar. Quando dentro de você não está querendo ficar perto de ninguém. Você não quer que ninguém nem olhe na sua cara, porque você só quer chorar, 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 chorar. Porque está tudo ruim, está dando tudo errado, a casa está caindo, está tudo ruim. Você só quer chorar. E você não quer que ninguém nem olhe para sua cara. Não quer nem dar paz do Senhor para ninguém. E a Bíblia fala, por meio de Jesus ofereçamos sempre sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, não é um louvor. Sacrifício de louvor. Deus se agrada, Deus se compraz, porque Ele sabe que no momento que você está chorando de dor, que está doendo, e que Ele sabe que está doendo pela luta que você está passando, Ele está vendo a sua fidelidade. Ele está vendo que você sabe que através dEle é que o refrigério vai chegar. Mas muitas vezes quando está doendo, quando a gente está chorando, quando está não sei o quê, a gente some, a gente não quer ninguém perto, a gente não olha para a cara de ninguém, porque senão a gente ainda manda para o inferno aquela pessoa que estiver olhando para a nossa cara. De tão nervoso, de tão estressante, de tão ruim que está as coisas para a gente. A nossa tendência, se afastar, quando Deus quer naquele momento sacrifício de louvor. Já imaginou, está doendo, está sangrando, você sabe dos seus problemas, eu sei dos meus problemas. Imagina a situação que você sabe que aquilo vai te trazer muita dor, muito choro. E no momento você canta para o Senhor. Mesmo chorando, você ainda canta para o Pai. Cada lágrima que o Espírito Santo recolhe e leva para o Senhor. E Deus vai olhar e vai falar, poxa, o meu filho, mesmo naquele tormento, mesmo naquela tribulação, ele está sendo fiel, está me colocando em primeiro lugar na vida dele, porque sabe que eu vou estender o meu braço forte, a minha mão poderosa para resolver aquela situação. Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer que nós venhamos olhar para Ele no momento de dor também, não só no momento de alegria. Na realidade, no momento de alegria, às vezes é mais fácil a gente esquecer.
Momento de alegria, a gente acha que está tudo numa boa e a gente às vezes mal dá um bom dia para o Senhor. Quando está ruim, a gente chora, 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 só querendo milagre. Deus dá, Deus conhece a gente, Deus usa da misericórdia dele, usa da misericórdia do amor. Mas Deus quer ver a nossa fidelidade. Isso é uma coisa que só cabe a nós mostrar. Deus, ele não vai mostrar por nós. Deus, ele não vai mostrar que que a gente pode ser fiel para ele, não. Porque ele é fiel sempre, mas ele quer que demonstremos a nossa fidelidade. Sacrifício de louvor, por mais que doa, cante, sacrifício de louvor ao nosso Deus. Que é o fruto de lábios, ou seja, é uma coisa que é para a gente falar, é uma ação. É cantar mesmo, Senhor, escolhe uma música, escolhe um hino, irmão, e canta. Mesmo que você cante chorando, desesperado, soluçando, canta para o Senhor, sacrifício de louvor. Lábios que confessam o seu nome, ao mesmo tempo que você está cantando, sabe os cânticos espirituais, aqueles que são espontâneos, que você vai falando, vai falando, vai falando, intuito de confessar o nome do Senhor. E aí ele segue dizendo, não negligencieis, o versículo 16, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Aqui, ele nada mais diz assim, não tem mais matança de cordeiro, não precisa mais fazer sacrifício humano nenhum. Agora o que eu quero que vocês façam é se prática do bem, é se planejar exatamente para fazer o bem para alguém. Sabe, às vezes você está vendo que fulano está precisando disso, de uma situação. A Bíblia nos ensina que devemos praticar o bem, principalmente aos da família da fé. Às vezes a gente tem irmão aqui que, sei lá, às vezes uma conta de luz, a luz está para cortar, a água está para cortar, o condomínio está para vencer. E às vezes aquela pessoa está numa situação tão crítica, que às vezes se você sabe, querido, ajude. Não é só orar. Claro, ore também. Mas a prática do bem e a mútua cooperação, nada mais é do que você ajudar mesmo. Ou abençoar pagando alguma coisa para alguém. Ou abrir as portas da sua casa para receber alguém. Ou fazendo um favor que aquela pessoa está precisando, levando a pessoa que às vezes está sem carro daqui até ali e você leva. Coisas assim. Não adianta a gente ser cristão, só saber, e a gente não ajudar nem os da família da fé, nem os da sua própria casa. Você não vai ajudar quem está lá fora, você não ajuda nem o que está aqui dentro de casa. E Deus se agrada daqueles que utilizam da prática do bem e da mútua cooperação. Não é sempre só uma pessoa ajudando, sabe? A mútua, eu ajudo você, que você me ajuda, que você ajuda o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro. Todo mundo ser ajudado. Não é só um que está abençoando todo mundo, não. Todo mundo está saindo ajudado. Isso é para o corpo. A mensagem ela é para o corpo de Cristo, não é para uma pessoa só. O corpo tem que estar unido, o corpo tem que estar junto. Não adianta o braço estar bem se a barriga está doente. Não adianta o pé estar bem, né, se o outro braço está quebrado. Não pode, não pode. O corpo não é capenga. O corpo tem que estar são. O corpo tem que estar bem. Usemos de prática do bem e de mútua cooperação. E o último ponto, e eu já encerro, é que no versículo 17, quando ele fala, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por nossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui no versículo 17, querido, eu já encerro, o nosso pastor ele já tinha falado antes, no versículo 7, ele já tinha falado, lembrai-vos dos vossos guias, ele até usou a brincadeira, né, dos professores, né, que a gente já teve, né, e tal. Só que já o versículo 17, quando ele fala obedecer aos vossos guias, é obedecer já no tempo presente. É o pastor que você tem, é o líder que você tem, é o professor que você tem, é quem é líder sobre a sua vida. Obedecei vossos guias e sede submissos para com ele. A obediência por conta da pregação. Tudo aquilo que o nosso pastor ensina, está na Bíblia? Tá, então tem que ser obedecido. A submissão por causa da função que ele ocupa. Tudo aquilo que o nosso pastor nos ensina, devemos ser submissos. Por quê? Sim, por quê? Porque não foi ele que quis ser pastor, foi Deus quem o designou. Então, quem somos nós? Às vezes para desonrarmos. Quem somos nós, às vezes, para desrespeitar? Quem somos nós para, às vezes, fazer muitas críticas, muitas reclamações? Sabe por quê? Porque aqui ainda fala assim, ó, eles, os guias, velam por vossa alma. Você sabe o que é velar pela alma de alguém? Velar pela alma de alguém
é fazer muita coisa. É exortar, é cuidar, é abençoar, é encorajar, mas também é corrigir, é falar o que está errado, é ensinar. Isso é velar pela alma de alguém. Então, imagina o peso que é para um líder, para um pastor, um diácono, né, um líder, um professor, enfim, de escola bíblica, essas coisas. O peso que é cuidar. Será que estamos entendendo verdadeiramente que tipo de ovelha a gente está sendo? Que tipo de cristianismo nós, como ovelhas, estamos reproduzindo? Porque aqui ainda fala assim, ó, para que façam isto com alegria e não gemendo. Ou seja, os líderes que velam pelas nossas almas, eles devem fazer isso com alegria e não gemendo. Por quê? Vocês vão me perdoar, mas tem ovelha que faz da vida do pastor, do líder, do professor, enfim, um inferno. Tem ovelha que é bênção, mas tem ovelha que não é tão bênção assim. Então, que tipo de cristianismo nós estamos achando que estamos professando? Que verdade é essa que às vezes a gente, vamos botar assim, a gente quer pagar de crente lá fora, sendo que a gente não sabe nem o que a gente está fazendo, sabe nem o que a gente está falando, sabe nem o que a gente está pensando. Será que nós olhamos para os nossos líderes, os líderes presentes, os líderes atuais, e a gente tem esse respeito, sabendo que a gente deve obediência e submissão, sabendo que a gente deve fazer com que a nossa vida venha trazer alegria para o nosso líder e não fazer com que ele gemer no sentido mesmo assim de, sabe, de se frustrar com aquela pessoa só traz certas situações que, queridos, problemas todos nós temos o direito, claro, de chegar ao nosso pastor, conversar, falar algo que esteja, né, ruim com a gente. Ele é o pastor, foi designado para isso, claro que ele vai nos ouvir, mas eu falo no nosso comportamento como ovelha. Qual é o cristianismo que estamos vivendo? Qual é o cristianismo que estamos passando? O que estamos passando aqui dentro? É coisa boa? É. Então a gente está refletindo coisa boa no mundo lá fora, fora das portas, fora dos portões? É isso. É isso. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua situação, mas que de fato o conselho, a orientação que a palavra de Deus nos traz hoje é, primeiramente, não desista. Primeiramente, não se apostate, né, da fé. Não vamos deixar a fé. Não vamos deixar com que as circunstâncias venham fazer com que esse amor tão grande do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos separar do nosso Deus. Que essa palavra, irmãos, venha crescer, venha frutificar no nosso interior, para que ela venha lançar frutos, e que esses frutos, ao serem colhidos, né, na nossa vida, venham ser refletidos também nesse mundo que infelizmente jaz no maligno, mas que nós venhamos lembrar, somos sal que tem que salgar, temperar esse mundo, e luz que vem iluminar o mundo. Não se limite só ao templo, não se limite só à sua casa, pois você é bênção aqui, mas também deve ser bênção para santificar os que estão lá fora. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem falado conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre fala com o Teu povo. Obrigada, Deus, porque o Senhor abriu os nossos ouvidos, o Senhor abriu os nossos olhos, Senhor, e fez com que percebêssemos as verdades da Tua palavra. E nós te pedimos nessa noite, mais uma vez, Senhor, que seja o Senhor exaltado nas nossas vidas. Senhor, que nós não venhamos olhar para as circunstâncias do mundo, olhar, Senhor, para os problemas e situações e achar que nós temos o direito de nos afastarmos de Ti, Senhor, porque não é verdade. Nós queremos, Senhor, Te honrar, nós queremos Te obedecer, Senhor, e se for necessário, ó Pai, sofrer pelo Teu nome, se for necessário, Senhor, sermos perseguidos pelo Teu nome, nós sabemos, Senhor, que maior recompensa teremos no céu.
Maior recompensa teremos, Senhor, naquele grande dia, Senhor, pois estaremos prontos para entrar na tua cidade, a cidade que o Senhor preparou desde a fundação do mundo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel a nós. Então dai-nos, Senhor, oportunidade de hoje, a partir de hoje, nós sermos fiéis ao Senhor também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer. É de se refletir, né? Aqui dentro é fácil, né? A gente conseguir chegar cheirosinho e bonitinho. Mas tem muitas coisas que nós podemos e precisamos fazer lá fora. E Deus conta com cada um de nós. E nós precisamos mostrar quem realmente somos, não aqui dentro, mas lá fora. No nosso trabalho, na nossa escola. Logo no início desse culto eu falei algo para vocês sobre problema ou solução, né? Será que nós temos sido solução? Essa música fala muito forte comigo, esse louvor, sabe? Que foi em 30 de setembro de 2007, quando eu me converti. E aí eu era só problema. Eu era muito problema. Eu era um caminhão de problema. Como diz meu primo, eu era pá de problema. E aí esse louvor falou muito comigo sobre uma última chance, sobre uma oportunidade. E às vezes a gente não tem se tocado. E a gente não sabe por quanto tempo mais nós teremos oportunidades. Então que hoje nós possamos com essa palavra, de verdade, lá fora, fazer a diferença na vida da nossa família, dos nossos amigos, dos que nos servem. Trazer a palavra mesmo que nós temos aprendido e fazer com que ela seja real lá fora. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar encerrando esse culto. Pedir que o Senhor venha trazer uma transformação sobre a nossa vida verdadeiramente. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de nos reunirmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra que é como uma água que nos limpa, que nos ensina, que nos orienta, Senhor. Nós não podemos sair daqui ou em algum momento falar que nós não recebemos a orientação, Senhor. Nós queremos ser bênção na vida da nossa família. Nós queremos ser bênção no nosso trabalho, no trânsito. Nós queremos ser bênção quando vamos lá na padaria ser atendidos. Nós queremos ser bênção, nós queremos ser a Tua palavra viva, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que essa palavra venha trazer uma reflexão, Pai. Mas que também venha trazer, Senhor, uma ação. Porque de nada adianta receber essa palavra e não praticar. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade. E te pedimos que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, de todas as formas e em todos os lugares. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam na nossa vida, sejam presentes na nossa vida, não só hoje, mas sempre, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos que a Tua bênção esteja conosco, nos acompanhe em todo o tempo. Está terminado esse culto. Eu quero em nome nascer de Jesus. do Amém. Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida.
Jesus.